Vivendo sem máscaras no mês de abril, textos abertos, versículos ministrando na direção desse tema, como aquele que está ali de 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Lê comigo, vamos lá? Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Aquele texto está inserido no momento onde o véu estava sobre o rosto de Moisés e precisava ser retirado, e a Bíblia vem explicando para a gente como que Jesus retira este véu, e como se fosse algo que atrapalhasse, como se fosse uma máscara. Vamos ler de novo? Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Vivendo sem máscaras. O que significam máscaras? No esporte, quando o cidadão é mascarado, hein, seu Oswaldo? No futebol, quando fala assim, o fulano é mascarado. O tenista tal, é mascarado. O jogador tal do vôlei, mascarado. No futebol usa até outros termos, usa máscara, mascarado, cheio de perna. As meninas mais novas hoje usam assim, se acha. Então no esporte, máscara significa orgulhoso demais, metido demais. Pausa, que eu olhei para ela, eu lembrei. A Zenildes, fica em pé, minha irmã, só um pouquinho. Essa dona é que coordena o café da nossa igreja, assim. A sensação que a gente tem é que a gente vai chegar no céu, ela vai estar fazendo café lá no céu. Viu a Zenildes aqui? Todo mundo viu? Zenildes, dá um tchau lá para a galeria lá, faz assim, oi gente. Pode sentar, Zenildes. Já tem uma equipe da cozinha, só que ela está aumentando essa equipe, está ficando grande. Se você quiser ajudar, procura ela no final do culto, fala, como é que é esse negócio aí? Conta comigo. Monta a mesa, põe a toalha, distribui as louças, coloca a comida ali no buffet, depois recolhe, lava com buchinha, enxuga com paninho, guarda, dá 3 beijinhos nela e volta para casa. Ela já tem equipe, ela tem equipe boa. Ela só está querendo ampliar a equipe e ela pediu para eu te chamar. Procura ela, fala, deixa eu participar dessa equipe com você. Máscara no esporte, metido demais. Máscara no nosso dia a dia, no nosso jeito paulistano ou mineiro, no meu caso de ser, quando uma pessoa sai e a outra elogia. Aí a outra vira e fala assim, isso é máscara pura. O que significa máscara nesse contexto? É diferente do futebol esse. A pessoa entra, e ela entra dando bom dia para todo mundo, ou às vezes enfia a mão no bolso, entrega bala, e sai. Aí uma outra elogia, aí uma outra vira assim, menina, isso é máscara. O que significa máscara nesse contexto? Significa fingimento. Uma pessoa fingida. A verdade dela não é aquilo que ela passou ali na sala. Nos últimos 2 anos, nós conhecemos um novo estilo e uma nova definição de máscara. Nos últimos 2 anos, tinha azul, tinha preta, tinha branca, xadrezinho combinando, tinha âncorazinha, timão, tinha verde para combinar. Então, nos últimos 2 anos, nós acabamos conhecendo um outro sentido desse negócio. A gente já conhecia o sentido do super-herói também.
que significava a identidade secreta. Isso aqui é novo, hein? Isso aqui é novo. Nenhum de nós, da nossa geração, quando falava máscara, pensava nisso aqui. Eu posso afirmar isso com 48 anos de idade. Eu posso afirmar. Eu posso afirmar. Na minha geração, com 48 anos, em nenhum momento em que se falava o substantivo máscara, se pensou em algo parecido. Nós não somos da área de saúde. O pessoal da saúde até que pode pensar. Não nessa, verdinha, pretinha, azulzinha. Não nessa. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho minha necessaire de máscara. Isso aqui é minha. Deve que a Janaína olhou e falou assim, o que o Fábio trouxe aquele negócio para a igreja? Já fica na gaveta lá, ó. Você ouviu uma rosa? O senhor tá faltando uma rosa? Faltando. Tá mesmo. Ô, meu irmão, eu não tenho nenhum problema não, pode me dar uma lá. Vou dar uma rosa para a gente colocar aqui. Tem não. Tem um capítulo na Bíblia onde não aparece a palavra máscara. Mas a forma como o capítulo foi escrito e o que ele apresenta pode trazer um sentido da máscara e um alerta para todos nós, assim, uma advertência, quase que até um puxão de orelha, pelo que a gente lê no texto, e a gente não pode ver isso na nossa vida. Abre a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículos de 1 a 3, acompanha com seus olhos. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Eu vou fazer a leitura sozinho. Aí você acompanha aí com seus olhos, tá bom? Naamã era um comandante do exército do rei da Síria. Ele era um grande homem diante do seu Senhor e ele era de muito conceito. A última linha do texto diz: ele era herói da guerra, porém ele era leproso. Saíram tropas da Síria, lá da terra de Israel, depois de um ataque, versículo 2. E as tropas da Síria levaram cativa, prisioneira, uma menina, uma israelita, e ela acabou ficando no serviço da casa e da mulher de Naamã. Versículo 3. Então, essa menina, trabalhando lá na casa do Naamã, servindo ali como uma funcionária doméstica, ela disse assim à sua senhora: ah, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha o tema dessa mensagem: herói para os outros, mas leproso para os seus. É o tema. O capítulo, ele é grande e riquíssimo. Vai até o versículo 27, contando todos os desdobramentos dessa história. De muitos temas que podemos dar para uma pregação, uma ministração, uma reflexão de igreja, de acampamento, de culto. Nesse texto, esta é uma delas. Herói para os outros, mas leproso para os seus.
Só o tema já traz o entendimento. São 27 versículos, eu li apenas 3, cito o tema e a nossa cabeça já começa a entender o que tem ali. Herói para os outros, mas leproso para os seus. Em primeiro lugar, posições sociais podem funcionar como máscaras. Principalmente aquelas que colocam o cidadão ou a cidadã em prateleiras superiores. É como se a sociedade fosse fazendo uma escala de valores, e aqui vale menos, aqui vale menos, aqui vale menos ainda, aqui vale mais, aqui vale mais ainda. E essas posições sociais, elas podem funcionar como máscaras na vida de muita gente. Por trás daquele título, por trás daquele cargo, por trás daquele diploma, daquela toga, daquele terno, há uma doença terrível. No texto que lemos, terrível mesmo. Lepra, destruidora, contagiosa. Nos tempos bíblicos, as pessoas tinham que ser afastadas, não ter contato com as outras. Em Israel, isso era criteriosamente cuidado. Nunca haveria um comandante do exército de Israel leproso. No caso de Naamã, uma doença literal, que era escondida pela sua posição social, que tinha muita armadura. A lepra ela vai aparecendo nas mãos, nas pernas, nas costas, no tórax, no rosto, mas no caso de Naamã, ela era muito facilmente escondida. A posição de comandante é um lugar muito distante das demais pessoas. Não é qualquer um que conversa com um comandante do exército do rei da Síria. E como se não bastasse a sua posição que o distancia das pessoas, ele ainda tinha armadura. Ele sempre era visto com armadura, dos pés à cabeça. Os capacetes de alguns exércitos dos tempos bíblicos tampavam todo o rosto. Posições sociais podem funcionar como máscaras. E esconder por trás da posição uma deficiência de caráter. Por trás... É muito triste você pensar em desonestidade para alguém que está sentado na cadeira de um juiz. É muito ruim. Você pensar em alguém que não é honesto. Pensar em alguém que passa a perna. Ele passa a perna de frentista de posto. Ele passa a perna em troco de padaria. É muito desconexo você pensar assim em alguém que esconde a sua tortuosidade atrás da sua posição. Ele fez o curso de direito, ele saiu de uma faculdade, a sua vida é torta. O seu coração é perverso, o seu comportamento social é podre, imoral. Sexualmente ele é pervertido. E ele esconde tudo isso atrás da sua posição de juiz de primeira instância, ou desembargador, ou ministro, ou seja lá o que for.
um alto comando da polícia militar, a nossa cabeça não consegue pensar em desonestidade, alguém que rouba. Mas as posições sociais são excelentes para mascarar e esconder lepra, comportamentos imundos. Ser pastor no interior durante um tempo de minha vida me colocou em muito contato com essas pessoas e as suas vidas atrás das máscaras. Um gabinete pastoral é um lugar onde a gente não recebe somente crentes. A gente não recebe somente membros das nossas igrejas. Principalmente quando Deus vai dando para a gente a oportunidade de você ser muito expansivo nas ruas, de você ser muito conversado com as pessoas, de você se envolver muito com eles em torneio de futebol lá fora, em participar de alguns encontros deles. Quando tem algum problema, eles ligam para a igreja e perguntam se você pode atender, e eles vêm como se fosse um membro da igreja e se assentam e contam coisas horrorosas da cidade onde eu morava, daquele cidadão, daquela cidadã, daquele homem e daquela mulher que escondia com uma máscara uma vida tão suja, tão pervertida. Posições sociais podem funcionar como máscaras. Essa mensagem inclui o povo lá fora, inclui a gente aqui dentro. Essa mensagem inclui pastores do altar. Essa posição social, ela pode servir como uma máscara que esconde uma pessoa terrível, mesquinha, de má índole, de coração perverso. A profissão pastoral, essa posição, pode esconder alguém de profundas tortuosidades sexuais, até que ele seja descoberto, até que ele lese alguém, até que ele provoque um terrível escândalo, até com crianças. Que o Senhor livre a nossa igreja no nome de Jesus. Até com crianças, em ambientes de igreja, não apenas no ambiente católico, mas em todos os ambientes religiosos. Os pastores, quando chegam nessa posição, se transformam rapidamente em alguém de total confiança. Nos são confiadas chaves, nos são confiadas casas, filhos, filhas. Você vai dormir aonde, minha filha? Na casa do pastor? Então pode. A posição social pode funcionar como máscara. Assim no texto, como assim na vida. Isso é uma realidade do texto. E infelizmente é uma realidade da vida. Nós não podemos, nós temos que viver sem máscaras. Nós não podemos esconder imundície por trás da profissão que a gente ocupa. Não podemos. Em segundo lugar, de verdades que estão nesse texto, a segunda verdade: sempre haverá alguém que conhece e sabe toda a verdade sobre nós. Mas é sempre mesmo.
A primeira verdade diz que posições sociais podem funcionar como máscaras, como foi ao comandante, que era herói para os outros, mas leproso para os seus. A segunda afirmação diz que sempre haverá alguém que conhece e sabe toda a verdade sobre nós. No texto que lemos, no versículo 3, aparece uma menina recém-chegada. Ela não é filha desta casa, ela é levada para dentro dessa casa. E a partir do momento que ela entra em casa e que ela passa a viver, ouvir e ver o ambiente restrito, então ela sabe. Quando o seu senhor chega do trabalho e ele vai tirar a armadura, ela sente o cheiro, o mau cheiro. Havia um mau cheiro por baixo daquela armadura imponente. Um cheiro de pus e carne apodrecida. Ela sentiu o cheiro, ela viu as manchas. Ele não a recebia com armadura na mesa do café. Ele recebia como um Naamã que chegou em casa. Nós costumamos afirmar que a nossa família é como um laboratório de fazer exame na gente. Porque fora do laboratório, a gente afirma, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. A gente está com uma dor na perna, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. A gente começa a mancar, e a esposa fala assim, você está mancando, o que foi isso? A gente fala assim, não foi nada. Como não foi nada? Você está mancando, Zé. Não, acho que eu bati na mesa. Aí passa 15 dias, você está mais. A esposa fala assim, vamos olhar isso aí, hein? Fala, não, isso não é nada não, marca médico para mim não. Você já está assim, ó. Como não é nada? Alguns de nós ficamos 1 mês e 15 dias, alguns de nós levamos 2 meses para ir ver o que é. Aí quando a esposa convence, marca o exame, leva a gente lá, porque normalmente quem é casado, o marido, a mulher não deixa ele sozinho de jeito nenhum no médico. Você que é solteiro não sabe, deixa eu te contar umas coisas de casado aqui. Quando a gente é casado, sempre é a mulher que marca o médico do cara. Vai anotando. Ele nunca marca, ele sempre fala que não é nada. Quando ela marca, ela vai. Por que ela vai? Ela senta do lado e só fica aqui, ó. Aí o médico vira e fala assim, o que está acontecendo? Aí o marido fala assim, foi minha esposa que marcou. Vai anotando aí. Você vai ver isso. Aí o médico olha para a esposa e fala assim, gente, em grande parte das consultas é a mulher que fala com o médico o que o cara está sentindo. Se tivesse médico aqui, ele ia estar assim pro meu lado, ó. Aí ela fala assim, ele está com uma dor na perna. Aí o médico vira para o cara e fala assim, há quanto tempo? Ele, há uns dias. Ela fala assim, 2 meses e 14 dias. Não, doutor, não foi nada, eu jogo bola, bati em algum lugar. Aí o médico, na primeira consulta, a conversa não é tão longa, porque ele precisa te colocar onde? Num laboratório. Então ele já arranca um papel, já fala o que é para você fazer, porque no laboratório você sai de lá com a verdade. Seja o exame do sangue, seja o exame da imagem, ou das máquinas avançadíssimas, aí você volta para o médico com um negócio assim na mão, ou um gigantão, e entrega. Aí ele abre e te fala a verdade. Às vezes ele fala assim, infelizmente, o senhor está com um tumor na cabeça do fêmur, e o senhor devia ter vindo aqui há mais tempo. É um tumor que cresce rápido. Em 2 meses, antes disso aqui, ele podia ser removido facilmente. Agora não pode mais.
A mulher dá vontade de pegar a gente e jogar a gente pela janela do consultório. Qual que é a sua verdade? Quem de fato é você quando não está aqui nessa reunião? Sempre haverá alguém que conhece e sabe a verdade sobre nós. Sempre. Regra geral, essa turma está na casa da gente. Se você encostar, se for menino pequeno, então conversa que ele entrega tudo. Se você tiver torto em casa e eu sentar com esses meninos e perguntar, eles vão te entregar. Eles entregam na boa. De maneira que, dá uma arrumada na sua história, dá uma arrumada na sua vida. Se você não puxa cadeira para sua esposa sentar. Se você é um homem que não tem esse hábito. Se você é alguém que se casou, tem uma esposa e você não tem esse hábito. Você chega com ela para tomar um café da manhã, você puxa a sua cadeira, ela puxa a dela. Se você vai para aqui na igreja tomar café lá embaixo, você puxa a sua cadeira, ela puxa a dela. Você está de férias, sai com a sua esposa, vão comer um lanche num quiosque de alguma praia. Você puxa o seu banquinho, ela puxa o dela. Se essa é a sua realidade, não puxe cadeira para nenhuma outra mulher sentar, seu Naamã. Não chega no seu local de trabalho e a sua chefe chega e você levanta e fala assim, senta aqui. Não deixe a sua chefe ficar falando mentiras a seu respeito. É um homem gentil, um prestativo, é um funcionário que eu tenho, feliz deve ser a esposa dele, vai conversar com a dona. Se você não tem o hábito de abrir a porta do seu carro para sua dona entrar, se você já abre o alarme de longe, e ela entra do lado de lá e você entra do lado de cá, não abra a porta para mulher nenhuma sentar em lugar nenhum, nem que seja a presidente da sua empresa. Você chega, abre a sua e ela que se vira, porque essa é a sua verdade. Se você teve filhos pequenos e você não abaixava para abraçar os seus filhos pequenos em casa, se você não tirava balinhas do bolso para os seus filhos em casa, não faça isso aqui na igreja. Porque essa não é a sua realidade. Não irrite os seus filhos. Não deixe os seus filhos assistir esse teatro. Que não é a sua verdade. Então você nivela aí. Porque sempre haverá alguém que conhece e sabe a verdade sobre nós. Se você está no metrô e alguém muito forte, robustamente forte em peso e circunferência, na freada do metrô, pisa no seu pé. E a massa física ainda aumenta os quilogramas. E ela volta para o lugar. Vira para você e fala assim, meu senhor, me perdoe. E você diz assim, que isso, minha senhora? Está tudo bem, não foi nada. Faça o mesmo na sua casa. Porque alguns de nós, dentro de casa, os meninos encostam no nosso dedo. A gente está em casa, o menino passa correndo, encosta, a gente fala assim, ai, quer me matar?
Está cego! Ô pastor, que mensagenzinha mais simples e fraca é essa? Você acha isso fraco? Isso destrói a fé de uma família. Isso faz meninos não quererem ser crentes, porque a sua fé é um teatro. Aqui em casa as palavras são aqui na igreja as palavras são umas, e em casa são outras. Alguns de nós, as palavras já mudam entrando no carro ali fora. Alguns de nós está chegando de carro para a igreja, o pau está comendo. E a gente tem a cara de pau de falar assim, está chegando na igreja, vamos ficar quieto, está chegando na igreja. Ficar quieto. Parou. Isso destrói fé. Isso destrói vontade de ser crente. Mas sempre haverá alguém que conhece e sabe toda a verdade sobre nós. Uma vez, minha sogra estava em um congresso de casais, onde o preletor estava ministrando, minha sogra olhou para os assentos e a esposa dele estava com um roxo no olho e a minha sogra sabia que era o preletor que tinha dado um UFC na esposa. Acabou, foi conversar, deixa eu orar com você, baixou a cabeça, começou a chorar, porque já havia encontrado e aconselhado aquela mulher no passado, e quando viu ela com aquele negócio ali, falou assim, ele chegou às vias de fato, e continuava ministrando a palavra do Senhor. Isso destrói a fé da casa. Às vezes, o motivo dos nossos filhos se desviarem não é o mundo, mas o nosso comportamento. Às vezes, o motivo dos filhos não querer ser crente não é a atração do mundo, mas o teatro da casa. Um ambiente que fala mal dos outros, um ambiente mesquinho com os outros, um ambiente sujo, leproso, herói para os outros, leproso para os seus. Sempre haverá alguém que conhece e sabe toda a verdade sobre nós. Vamos lá arrumado, hein? Eu também. Vamos arrumar. Em terceiro e último lugar, verdades que vêm do texto, segundo Reis 5, de 1 a 3, herói para os outros, mas leproso para os seus. Em primeiro lugar, posições podem funcionar como máscaras. Em segundo lugar, sempre haverá alguém que conhece e sabe toda a verdade sobre nós. Antes de ir para o terceiro, essa menina, ela é uma pregação à parte. Essa menina a gente tem que pegar só ela e ministrar uma pregação, porque essa menina, ela tinha tudo para desejar que Naamã sofresse. Porque ela é uma menina ucraniana. O país dela foi invadido. Ela foi levada cativa e foi forçada a trabalhar na casa do comandante do exército que invadiu o seu país. Essa menina era muito cheia de Deus. Quando ela viu que aquele que atacou e matou o seu povo era doente, ao invés dela pensar na morte dele, ela pensou no perdão, na salvação e na cura dele. Que menina! Nós com 3 dessa aqui na igreja, nós vamos arrasar aqui na Zona Leste. Não precisava de muito, não. Com Sadraque, Mesaque e Abednego, foi a Babilônia toda. 3 dessa aqui conseguem amar esse tipo de gente, que consegue desejar a salvação desse, que não apenas fez mal aos outros, mas fez mal a ela, a sua casa, e mais.
eu pregando o texto da menina. Não, mais nada, vamos encerrar. Não, eu gasto 2 em 1. Em terceiro lugar, um encontro com Deus expõe e cura completamente todas as nossas enfermidades. Terceira afirmação que vem do texto. Um encontro com Deus expõe e cura todas as nossas enfermidades. Poderíamos chamar de enfermidades ou poderíamos chamar de impurezas. Curiosamente, na Bíblia, a lepra, no Antigo Testamento, além de ser uma enfermidade, ela também tinha um significado. O seu significado vinha debaixo do substantivo impureza, impuro. E o significado de alguém que está impuro, o significado, está muito em pecado, está nadando no pecado, está assim, porquinho no chiqueiro. Sempre haverá alguém que sabe toda a verdade sobre nós. A gente esconde da maioria, mas tem alguém que sabe. E não estou falando de Deus, não, estou falando de carne e osso. Tem alguém que sabe. Já falei aqui que no interior é mais difícil pecar, mas deixa para lá. No interior quase que eles têm que ir para outra cidade. Mesmo assim, parece que tinha drone dos fofoqueiros lá onde eu morava. Não é possível. Tinha drone. Antes de existir drone. Porque o cidadão não tinha nem voltado e na padaria já estava conversando onde é que ele estava, com quem ele estava. Não é possível. Deve ser, os carros daqui devem ser rastreados, não é possível. Deve ter chipado. E todo mundo, enquanto o que sabia era do calado, ninguém sabia. Mas tinha uns que sabiam que falava que era uma beleza. Aí quando o que sabia era o que falava, atenção cidade. Break news. Aí o povo já vinha. Aí tinha uns lugares que a gente ouvia. A padaria era um deles. Tinha uma padaria lá que era você ir comprar pão, você tinha a Jovem Pan da cidade. A lista completa do que aconteceu na festa, tal e tal e tal. Um encontro com Deus pode curar. Um encontro com Deus pode expor completamente e nos limpar. Vamos ler esse texto aqui e encerrar com esta passagem final aqui que está nos versículos de 8 a 10. Segundo Reis 5, de 8 a 10. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel estava rasgando as suas vestes, quando Naamã se aproximou dele com cartas do rei da Síria, pedindo para que ele fosse curado, Eliseu disse: deixe-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Versículo 9, veio, pois, então Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu não lhe atendeu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: lava-te 7 vezes no rio Jordão, a tua carne será restaurada e ficarás limpo. A gente vai chamar esse encontro de um encontro com Deus, porque o nome de Eliseu significa Deus é a salvação. Os substantivos hebraicos, sempre que tinham El, era Deus alguma coisa. Betel, casa de Deus. Peniel, face a face com Deus. Samuel, isto é Deus. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Elohim, Deus dos deuses. Eliseu, Deus é a salvação. Então a gente pode afirmar que Naamã teve um encontro com Deus. Não foi só um encontro com um profeta de Israel, foi um encontro com Deus, por causa do significado do nome dele e por causa da cura que ele recebeu, não pelo poder de Eliseu, mas pelo poder de Deus. O próprio Naamã, ele reconhece isso, volta para agradecer Eliseu, depois de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e dizer: tem Deus aqui, posso levar um pouco dessa terra, porque eu quero adorar o Deus de vocês lá na minha terra. Então Naamã, ele viu que ele não teve um encontro com um profeta, ele teve um encontro com Deus. Isso pode sim nos curar completamente, mesmo que venha expor as nossas fragilidades e debilidades. Quando a gente tem um encontro com Deus forte, os nossos pecados que estão sendo praticados naquele momento,
eles começam a passar na nossa cabeça como um filme, mesmo que ninguém esteja vendo. Alguns de nós começam a chorar compulsivamente. É como se o Senhor estivesse expondo para nós como que nós estamos sujinhos e tortinhos. No caso de Naamã, a exposição ela foi literal, porque o Naamã desceu da sua posição social quando ele deu ouvido a uma menina de por volta de 12 a 14 anos no máximo, cativa, que conversou com a esposa dele, que tinha cura para ele em Israel. O Naamã passou pelo vergonhão de dar ouvido para uma menina que trabalhava na casa dele. Ele se expôs quando ele foi conversar com o rei da Síria e disse: tem uma menina cativa de Israel que veio para minha casa. Quando ele diz isso, talvez o rei não soubesse que ele era leproso. A exposição de Naamã, ela é de um tamanho que a gente nem consegue mencionar nesse texto. A esposa dele já sabia, a menina ficou sabendo, o rei dele está sabendo. O rei dele manda uma carta para o rei de Israel. Aí ele vai conversar com uma nação que eles atacam, que está em guerra, pedindo para ser curado da sua lepra. Olha a exposição. Naamã é cada vez mais exposto. Quando ele vai até a casa do Eliseu, que fica sabendo que tinha ali um comandante, e o rei rasgou a sua roupa e falou assim: eu não sou Deus. O Eliseu falou assim: tem profeta aqui, manda ele conversar comigo. A gente não sabe até que ponto homens da alta corte, que não sabiam que Naamã era leproso, agora estão sabendo. O próprio mergulhar 7 vezes é mais exposição ainda. Teve que tirar toda a armadura, entra e sai. Quem foi lá viu como ele era enfermo, torto, sujo. Depois da 7ª vez ele sai curado. O texto prossegue. Eliseu é um profeta diferente dos dias de hoje. O Naamã volta, quer dar para ele presente, quer dar para ele dinheiro, e o Eliseu não aceita. Se fossem os profetas de hoje, hein? Os profetas de hoje pedem sem a pessoa oferecer e sem ser curada. Imagina numa dessa aqui, eles iam arrancar tudo. Você lê o texto ali para frente, até o capítulo 27, o Eliseu não aceita e vai embora. O texto não termina. O Naamã está voltando nos seus carros, quando ele olha para trás, tem um rapaz correndo. Quem que era? Deixa eu te dar uma palavra aqui. Eliseu não era corrupto, mas o secretário dele era. Só te dar uma palavra da Bíblia, tá? Cuidado com o que você fala dos outros. Talvez eles iam abrir uma CPI para investigar a corrupção de Eliseu. E Eliseu não fez nada. Texto bíblico, hein? O Geazi sai correndo. Primeiro secretário, próximo. Naamã reconheceu, desceu do carro, falou assim: o que foi? O Geazi, na cara mais lavada, fala assim: chegaram 2 discípulos dos profetas lá agora, e o meu Senhor mandou. Usa o nome, isso é antigo. Isso é antigo. Cuidado com o que você fala, hein? Cuidado com o que você escreve, hein? Deus está vendo. Pode dar ruim para você. Imagina você escrevendo do Eliseu, você estava morto. Morto mesmo. Você, Eliseu, você estava morto. A cara de pau do Geazi, 2 moços chegaram agora lá, dos discípulos dos profetas. Eliseu, meu Senhor mandou te pedir prata e vestes festivais. Pega aí o que você precisar. Quando a gente lê o texto à frente, ele pegou mais coisas. Ele volta. Ô gente, Eliseu não era assim com Deus, não. Eliseu era assim, ó. Isso tudo está ali para frente do texto, tá? É um texto rico, tantas mensagens. O Eliseu fala: Geazi, onde é que você foi? O Geazi diz: eu não fui a lugar nenhum. Olha o versículo que está lá na Bíblia. Eliseu fala assim: porventura não foi contigo o meu espírito?
Gente, esse Eliseu era barra pesadíssima. Ele te rastreava. O Eliseu era o drone. Porventura eu não vi que você pegou prata, aí fala tudo, prata, vestes festivais, olivais, azeite, ele fala tudo que pegou. Eliseu vira e fala assim, a lepra estava sobre Naamã, sairá em você agora e ficará contigo para sempre. Acaba o versículo 27, no capítulo seguinte, Eliseu está com outro servo. Que ele fala assim, Senhor, abre os olhos desse servo, não é mais o Geazi. Que texto, hein? Naamã conta com Deus, é curado de sua lepra, é curado completamente, mesmo com toda a exposição. Você como crente, você não pode falar desse ou daquele que não tem jeito para ele. Você crê em Deus. Você que conhece algum parente seu que é muito pornograficamente muito torto, muito adúltero, muita confusão, você não pode falar que não tem jeito para ele. O nosso Deus pode consertar esse parente seu, arrancar dele toda a lepra, completamente, mesmo que ele já tenha sido todo exposto, como alguns foram diante de nós. Os outros é que podem dizer, os outros é que podem não acreditar quando eles disserem, eu mudei. Não, você não mudou não. Nós cremos, o nosso Deus transforma pessoas. O mundo diz que pau que nasce torto, morre torto. Pega esse pau torto e coloca na mão do carpinteiro de Nazaré, que ele vai fazer um móvel lindo. Ele vai transformar numa cômoda linda, ele vai transformar numa cama linda, ele é poderoso. Um encontro com Deus, pode sim. Qualquer um, como fez com Naamã. Sabe o que significa o nome Naamã? Naamã significa agradável, prazer, delícia. Agora com Deus o nome dele está bacana. Agora curado, o nome dele está legal. Prazer, agradável, delícia, de gosto bom, de vida boa, de história boa, de momento bom, de vida linda. Vivendo sem máscaras. O Evangelho vai fazer isso com todos nós. Amém? Com todos nós e com a nossa casa e com um monte de gente que nós amamos, que ainda estão distantes, mas que ainda podem ser atraídos, transformados e ministrados. É impressionante o número de servos e servas do Senhor que fazem serviços na casa de pessoas e que são utilizados como instrumento de salvação nas pessoas. Essa menina, ela faz parte de um exército de gente que está a todo momento ministrando em pessoas que a maioria de nós não tem nem condição de ter contato com elas. Eles atuam muito em serviços gerais. O meu coração é muito tocado por Deus quando eu vejo jardineiros, assistentes de pedreiro, empregadas domésticas, pessoas da limpeza cantando louvores em mansões. Porque é o menor sinal de fraqueza dos donos daquela casa. Aquele irmão, como essa menina, vai falar que tem profeta em Israel. Vai falar que é impressionante a quantidade de testemunhos de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. E quando você vai falar com eles como foi, tem uma menina como essa. Eu conheci um professor universitário de uma faculdade bacana lá de Minas Gerais. Ele disse que sempre utilizou aquele cabelinho de rabo de cavalo, aquela cara de professor universitário doido que ele tinha. E ele disse que um ateu muito resistente e muito contrário a qualquer crente, se tinha alguma coisa que ele pudesse fazer, ele fazia para prejudicar crentes e igrejas. Mas de repente, ali naquela faculdade, mudou-se a conservadora, vem outros funcionários. Ele disse que chegou um casal belíssimo, e esse casal cuidava de limpar ali a parte que ele era o coordenador, o prédio e a sala dele. Ele falou que era um homem e uma mulher
dois senhores iletrados, mas lindíssimos. Ele falou que o único defeito que eles tinham é que eles eram crentes. Aí ele disse que quando se passou quase um ano, chegou o dia do seu aniversário, eles bateram na porta, entraram pela porta, e ele falou assim, eu não acredito que eles não me dão uma Bíblia. Estava aquele embrulho de presente quadradão, Bíblia, tijolão de concreto. Senhor fulano, nós amamos muito o Senhor, ele conta no seu testemunho. A gente gostaria de fazer uma oração aqui com a permissão do Senhor nessa sala e queríamos muito que o Senhor recebesse esse presente de coração. Ele falou, deixa eu abrir primeiro. Quando ele abriu, era uma chapulesca de uma Bíblia. Nó. Ele falou vontade de jogar fora, de rasgar, mas por causa dos dois. Aí eles viraram e falaram assim, promete que o Senhor vai ler pelo menos alguma coisa? Aí ele falou que fez assim, tá bom. Eles oraram e saíram. Ele colocou a Bíblia na gaveta e abria e lia, abria e lia, abria e lia. Hoje ele é um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastor João Tinoco, uma mente brilhante. Passou para o nosso time, uma menina como essa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que sejamos essa menina ou esse menino na vida de outros também, amém? Mesmo que talvez ocupemos posições altas diante de pessoas em posições inferiores à nossa, a gente que comanda ali a sessão, você faça o papel invertido e ministre em alguém, fale com alguém, dê atenção para alguém, diga que há Deus em Israel, há profeta em Israel, que o Senhor cura enfermidades, que Ele salva e que Ele perdoa pecados. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Jesus, abençoe sua semana, vivendo sem máscaras. Recebi um áudio muito legal essa semana. Meu filho está num treinamento missionário em Florianópolis. Aí a gente conversa sempre por WhatsApp. Olhei e tinha um áudio. Aí quando eu coloquei o áudio, a voz era mais ou menos assim: pai, e aí, tudo bem? Ó, hoje acabou uma aula aqui e o professor pediu para que todos nós enviássemos uma mensagem para o nosso pastor e falássemos alguma coisa boa acerca dele. Eu vou mandar para o senhor e vou falar para o senhor. Me abençoou muito. Ele não falar nada de igreja, não falar nada de pregar, não falar nada de ser crente. Ele falar assim: pai, muito obrigado, porque o Senhor é a mesma pessoa em todos os lugares. Continue sendo assim, que isso me inspira. Até quando as coisas dão errado, o Senhor tenta ser a mesma pessoa. Quando tem dinheiro ou quando não tem. Quando o carro estraga ou quando não estraga. Continue assim, pai. Isso me inspira, isso me ajuda. O Senhor é a mesma pessoa e isso me faz muito bem. Aí eu mandei lá: oba, obrigado pelas palavras. Vou continuar lutando e vou continuar me esforçando. Ó, preciso te dizer, não faz bem somente para quem está perto de você. Faz muito bem para a gente. Faz muito bem para você. É muito bom ser assim. É muito bom, faz bem para ele. É muito bom, é muito bom. É muito bom. Muito bom. O Evangelho é que deixa a gente assim, limpinho, curadinho. Aleluia. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, te agradecemos por estar juntos mais uma vez, em todos os domingos, na manhã e na noite. Cantamos os louvores, lemos a Bíblia, fazemos orações. Nossas crianças recebem histórias da Bíblia, louvado seja o teu nome. Até os nossos bebês, quando o berçário retorna às suas atividades, ouvem histórias da Bíblia. Deus, que desde o berçário a palavra do Senhor possa ter poder nessa igreja. Bebezinho olhando para a professora, cantando da estrelinha, cantando do sol e da lua. Que a unção do teu Espírito Santo esteja nesse lugar, sobre todos nós. Te agradecemos pela belíssima história de cura de Naamã, de aceitar, de ir, de se expor, de mergulhar. Louvado seja o teu nome. Histórias como essa trazem tanto ensinamento, tanta inspiração para todos nós. Nos ajude a viver mais e mais, sem máscaras. Nos ajude a, quando estarmos tristes, chorarmos livremente. Não fingir a nossa tristeza,
Nos ajude a sermos muito autênticos em nossas emoções, com a nossa família, com as pessoas. Nos ajude a refletir a glória do Senhor, pois esse procedimento atrai as pessoas. Ó Deus, o mundo está cansado de hipocrisia. O mundo está cansado de falsidade, de teatro. Sempre que as pessoas têm contato com a autenticidade, elas são impactadas. Sempre que as pessoas conhecem ou se relacionam com alguém que é autêntico, verdadeiro, elas são atraídas e nós vamos atraí-las para o Senhor. Como fez Eliseu, como faz Eliseu, como fez Cristo, como faz Cristo. Nós queremos ser como eles, atraí-los para o Senhor. O teu filho atrai pecadores para o Senhor. O teu filho direciona as pessoas para o Senhor. E nós queremos fazer o mesmo, com autenticidade, com verdade, sem máscaras, sem fingimentos, sem orgulho, sem doenças no caráter. Cura, Senhor, o nosso caráter em nome de Jesus. Que ele seja reto, verdadeiro, que quando fraqueja e quando erra, pede o perdão, assume o que fez e prossegue a história. Abençoe essa semana sobre todas as nossas vidas, as nossas casas, os nossos filhos e filhas na escola, os pais no trabalho, os nossos irmãos idosos e idosas e demais irmãos adultos aposentados em casa. Guarde-nos todos por amor do teu nome. Que a maravilhosa graça de Jesus, o Filho, o amor de Deus, o nosso Pai, comunhão, consolação, poder, dons do Espírito Santo estejam contigo, comigo, com o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Ainda sem abraçar, fala assim, sem máscaras, hein, meu irmão? Sem máscaras, minha irmã. Sem máscaras. Vai com Deus. Senhor Jesus te abençoe. Debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo e te